Olá, hoje eu vou responder as páginas 81, 82 e 83 do livro A Conquista, do 5º ano Matemática, tá? Temos aí triângulos, os polígonos de 3 lados. Existem alguns objetos que podem se parecer com um triângulo ou seu contorno. Observe alguns exemplos. Temos aqui um relógio, relógio de ponteiro que se parece com um triângulo. Olha a forma aqui do triângulo. 3 lados, tá vendo? Um lado, 2 lados, 3 lados. Esse tri vem de 3, tá? Tri é de 3. 3 o quê? 3 ângulos. Porque se você perceber, o triângulo, ele tem 3 ângulos, ó. 1, 2, 3, tá certo? Temos aqui, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503, de 23 de setembro de 1997, o triângulo de sinalização é um equipamento obrigatório em todos os veículos automotores. Então, aqui também temos um triângulo de sinalização. 3 lados, por isso que é triângulo, e 3 ângulos, ó. 1, 2, 3. Tri de 3 e o ângulo é aqui. Essa medida aqui desse espaço aqui, tá? Triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados e 3 vértices. Onde é que a gente encontra vértice desse triângulo? Aqui, ó. Encontro das arestas é vértice. Tá vendo? 1, 2, 3. E é justamente onde encontramos os ângulos do triângulo, tá certo? Aqui. Aí temos, observe abaixo um exemplo. Temos aqui um triângulo, tá? Aqui é o lado do triângulo, 2 lados, 3 lados. Temos aqui vértice, 1 vértice, 2 vértices e 3 vértices. Então, triângulo é um polígono de 3 lados e 3 vértices, tá? Observe os triângulos a seguir e considerando que em cada caso os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Responda as questões. Olha só, considerando que os lados têm que ter a mesma medida. Em qual desses triângulos há apenas 2 lados com a mesma medida? Se for pegar uma régua para medir aqui, vemos que, com a medição com a régua, tá? Eu medi isso aqui, esse pedaço aqui com a régua, esse traço, esse lado aqui, ele deu 1,5 centímetro, tá? Esse aqui tem 3 centímetros e esse aqui tem 2,5 centímetros. Então, todos os 3 lados são diferentes. Quando eu fiz a medição desse aqui, todos os lados deu 2 centímetros, aproximadamente 2 centímetros, tá? Eu arredondei para 2 centímetros. Então, esse aqui tem 3 lados iguais. E esse aqui tem 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Aqui tem 1,5 centímetro. Então, aqui só tem 2 lados iguais e um lado diferente. Então, esse triângulo tem os 3 lados diferentes. Esse triângulo aqui tem os 3 lados iguais. E esse aqui tem apenas 2 lados iguais. Então, a pergunta é, em qual desses triângulos há apenas 2 lados com a mesma medida? No triângulo C, tá? Porque tem apenas 2 lados de mesma medida. Então, é C. Você coloca aqui no triângulo C. Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles, tá? Então, os triângulos que têm 2 medidas iguais, chamamos eles de isósceles, tá certo? Letrinha B. Em qual desses triângulos os 3 lados têm as mesmas medidas? Os 3 lados com a mesma medida é o triângulo B, tá? Aí você coloca aí no triângulo B. Esse triângulo é chamado de triângulo equilátero, tá? Então, quando o triângulo tem os 3 lados com a mesma medida, do mesmo tamanho, é chamado de equilátero. C. Em qual desses triângulos os 3 lados têm medidas diferentes? Nesse aqui, os 3 lados têm medidas diferentes. 1,5, 3 e 2,5 centímetros. Então, no triângulo A, você coloca aí triângulo A. Esse triângulo é chamado de triângulo escaleno. Por quê? Porque tem os 3 lados de medidas diferentes, tá certo? Então, quando é que um triângulo é isósceles? Quando ele tem 2 medidas iguais. Quando é que um triângulo é equilátero? Quando ele tem as 3 medidas iguais. E quando é que um triângulo é escaleno? Quando ele tem as 3 medidas diferentes, tá certo?
Temos aí atividades. Entre os polígonos a seguir, qual é o único que não é um triângulo? Marque um X na resposta correta. Então, quem daqui não é triângulo? Esse aqui é triângulo, ele tem 3 lados e 3 vértices, tá? Esse aqui não é triângulo porque ele tem 5 lados, veja, 1, 2, 3, 4, 5 e 5 vértices, então não é um triângulo, ele é um pentágono, você vai marcar um X nesse. O C é um triângulo, ele tem 3 lados e tem 3 vértices, e o D também é um triângulo, ele tem 3 lados e 3 vértices, tá certo? Então, você só vai marcar um X nesse. Observe os triângulos que Theo desenhou em uma folha de papel. Temos o triângulo A, temos o triângulo B e temos o triângulo C. Em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida, tá? Então, veja, em cada triângulo, os lados marcados com a mesma quantidade de tracinhos têm a mesma medida. Escreva a cor do triângulo. Olha só, esse aqui tem 2 tracinhos, esse aqui tem 2 tracinhos. Então, esses lados têm a mesma medida. Esse aqui só tem um tracinho, então essa medida é diferente, tá? Então, esse aqui mede diferente. No verde, né, que é o triângulo B. Esse aqui, ó, tem 3 tracinhos, então essa medida aqui é diferente. Esse tem 2 tracinhos, esse aqui tem 1 tracinho. Então, todos esses lados têm medidas diferentes. Já nesse aqui, cada um tem 1 tracinho. Então, todos os lados têm a mesma medida, tá certo? Então, aqui, ó, 2 lados de medidas iguais e uma diferente. 3 lados de medidas diferentes e 3 lados de medidas iguais. Aí, tá perguntando, quem é equilátero? Equilátero, lembra o que é equilátero? São os triângulos que têm os 3 lados de mesma medida. Então, quem tem os 3 lados de mesma medida é o triângulo azul, tá? O C. Aí você coloca aqui azul. Isósceles, lembra de isósceles? Que tem 2 medidas iguais. Então, quem tem 2 medidas iguais é o vermelho, tá? Aí você coloca aqui triângulo vermelho, porque tá pedindo escrever a cor do triângulo, tá certo? E C... tá pedindo escaleno. Escaleno aqui tem as 3 medidas diferentes. Então, quem tem as 3 medidas diferentes? O verde, tá? Aqui tem uma medida, aqui tem, ó, 3 é a medida diferente e 2 também é uma medida diferente. Então, tá? O verde, tá certo? 3. Usando uma régua, desenhe no espaço abaixo um triângulo. Um triângulo que você desenhou é Você vai desenhar um triângulo aqui, tá? Aí você vai ver se ele é um triângulo isósceles, triângulo equilátero e triângulo escaleno. Isso é o que é a resposta pessoal. Eu vou desenhar aqui um triângulo, tá certo? Vou desenhar e vou medir esse triângulo. Então, eu desenhei esse triângulo aqui usando a régua. Quando eu medi, eu vi que esse lado aqui tem 3 centímetros, tá? Esse lado aqui tem 4,5 centímetros e esse lado aqui tem 3,5 centímetros. Então, todas as medidas são diferentes. Quando todas as medidas são diferentes, esse meu triângulo é um escaleno. Então, o meu é que é escaleno, tá? Mas você vai desenhar o seu triângulo e você vai ver a medida. Se tiver apenas 2 medidas iguais, se aqui fosse 3 centímetros e aqui 3 centímetros, seria isósceles. Se ele tivesse as 3 medidas iguais, 3 centímetros aqui, 3 aqui, seria equilátero. Mas como o meu tem 3 medidas diferentes, ele é escaleno. Mas isso é uma resposta pessoal, tá? Compare o seu desenho com o de um colega. Vocês desenharam triângulos iguais? Sim ou não? Aí você é uma comparação com o colega de vocês, tá certo? 4. Esquadros são instrumentos que podem ser usados para fazer desenhos. O contorno dos esquadros se parece com o contorno de triângulos, tá? Olha, o contorno dele parece triângulos. Isso aqui é um esquadro, tá bom? Nesse esquadro, 2 dos lados têm a mesma medida. Nesse esquadro aqui, tem 2 lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Temos aqui o esquadro B, tá? Tem a forma de triângulo. Nesse esquadro, as medidas dos 3 lados são diferentes. Então, nesse esquadro aqui, essas 3 medidas são diferentes, tá? Esse aqui tem 2 medidas iguais e esse aqui, as 3 medidas são diferentes. Nenhuma medida desse aqui é igual, tá? O contorno dos esquadros acima parece com o contorno de qual triângulo? Use a palavra equilátero, isósceles ou escaleno para responder. O esquadro A. O esquadro A, ele tem apenas 2 lados de mesma medida. Então, quem é que tem 2 lados de mesma medida? Que triângulo é esse? É o triângulo isósceles. Lembra? O isósceles que tem a mesma medida, o triângulo isósceles, tá? Então, você vai colocar aqui a palavra isósceles.
O esquadro B, as três medidas são diferentes. Então, quando o triângulo tem três medidas diferentes, ele é chamado de escaleno, tá? Então, você coloca aqui escaleno. Quinto, na malha triangular foram desenhadas três figuras que obedecem a uma sequência. Temos aí um triângulo, que usou apenas uma partezinha dessa aqui. Temos aqui outro triângulo maior, que ele agora veio para cá, ó. E aqui temos o triângulo maior ainda, tá? Então, temos um pequeno, um médio e um grande. Aí tem, descubra o segredo dessa sequência e continue a desenhar na malha abaixo a quarta, a quinta e a sexta figura dessa sequência, tá? Então, veja só. Aqui usamos um triângulo. Aqui usamos 1, 2, 3 e um em cima, 4. E aqui usamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui usamos 1, 2, 3 e aqui usamos 1. Então, vamos ver qual será o próximo triângulo. Olha só, se aqui eu terminei com 1, 2, 3, 4, 5 e aqui com 3 e aqui tem 1, então de 1 para 3 aumentou 2. De 3 para 5 também aumentou 2. Então, aqui, a regra desse aqui, de baixo, é mais 2, tá? Esse aqui, a regra é, aqui não tem nada, 1, depois de 1 ficou 1, 2, 3. Depois desse 3 aqui, qual vai ser a próxima, tá? Então, vai ser 5, porque a regra também vai ser, aqui, ó, daqui não tinha nada, ficou 1, 1 mais, para dar 3 ficou mais 2, então vai ser a regra mais 2, tá? Vamos lá continuar para ver como é que vai ficar. Então, veja, se aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 vai ser 7. Então, você vai desenhar um óculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai pintar 7 aqui, tá? Esse outro tinha 3, então você vai pintar mais 2, você vai pintar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O outro tinha 1, 1 mais 2, 3. 1, 2, 3 e aqui 1. Então, a próxima figura ficou essa, tá? A quarta figura. A quinta figura. Se aqui tinha 7, 7 mais 2, 9. Então, aqui vai ficar 9. Lembra que a regra é mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? 9. Se aqui tinha 5, vai ficar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aqui tinha 3, vai ficar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui tinha 1, mais 2 vai ficar 3. 1, 2, 3 e aqui 1, que vai iniciar essa sequência aqui agora, tá? Então, o quinto triângulo fica assim. E o sexto triângulo, se aqui tinha 9, aqui vai ficar com 9 mais 2, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Aqui tinha 7, vai ficar com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tinha 5, vai ficar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tinha 3, vai ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tinha 1, vai ficar com 3. 1, 2, 3 e aqui 1, tá? Então, lembrando que a regrinha é mais 2, tá certo? Então, vai ser a quarta figura, a quinta figura e a sexta figura. Na sequência que você desenhou, quantos triângulos da malha formaram a figura? Olha só, na figura 4, temos quantos triângulos? Temos 16 triângulos, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 triângulos. Na figura 5, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, na figura B, temos 25 triângulos. E na figura C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, temos 36 triângulos.